Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando mais uma semana essa que promete, né? Porque temos acontecimentos no Brasil que a gente nunca viu, como por exemplo o depoimento do ex-presidente da República na Polícia Federal, de um modo completamente diferente do que ele já passou na vida dele. E quinta-feira nós teremos o julgamento também no Supremo Tribunal Federal do indulto Mandrake, um indulto picareta que foi concedido pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira. Eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal vai declarar que esse tipo de manobra do Bolsonaro foi absolutamente ilegal, porque feriu o princípio da impessoalidade, da moralidade, princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. É claro que o presidente da República ele tem o poder, ele tem a atribuição de decretar um indulto, algum tipo de anistia, graça, a pessoas que estejam em alguma condição especial, até por razões humanitárias, mas não para satisfazer interesses absolutamente pessoais, político e pessoais do ex-presidente da República. Então, inclusive eu fiz uma representação na época junto à PGR, mas como vocês sabem, a PGR, que eu falarei um pouquinho mais adiante aqui no nosso encontro, não prestou para absolutamente nada em relação à proteção dos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro. Pois bem, se você quer ter uma ideia do que vai acontecer com Bolsonaro nessa semana, é só você se imaginar na seguinte situação. Eu tenho certeza que você nunca passou por isso, tá? Mas quando você imaginar o que eu vou dizer para você, você vai sentir aquilo que o Bolsonaro deve estar experimentando. Por exemplo, imagine você no meio de uma praça cheia de pessoas e você absolutamente sem roupa, absolutamente nu ou nua. Dá para sentir o tipo de situação que você sentiria nessas circunstâncias? Pois bem, é assim que o Bolsonaro se sentirá. Por que eu estou dizendo isso? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Se você não nos conhecia, seja bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim. Todos os dias, entre 5 horas e 5 e meia, abre um chat para a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais próximo aqui das nossas atividades, tá bom? Não esqueça também de participar da votação no nosso portal para a premiação do IBEST, que está nos colocando ali entre os primeiros lugares, tá bom? Vou deixar o link na descrição do nosso vídeo, tá bom? Bom, mas vamos falar aqui do que vai acontecer com a sua ex-excelência, que vai depor quarta-feira na Polícia Federal. Gente, o Bolsonaro, a vida toda, desde que ele virou parlamentar, no âmbito federal e depois presidente da República, ele jamais esteve numa condição de igualdade jurídica com qualquer outro cidadão em relação ao cometimento de crimes. Isso porque é tradicional, né, é legítimo que deputados e senadores tenham imunidade por exercício de seus mandatos. Isso faz parte da democracia. Muitas pessoas, às vezes, ficam dizendo, olha, é absurdo ter imunidade. Não, absurdo não é ter imunidade, porque quando alguém é eleito para representar o povo, ele nunca está falando em nome próprio, né? Ele está falando sempre por uma coletividade que ele está representando. Não é por outra razão que a profissão de advogado também guarda uma espécie de semelhança com o cargo ou a função de deputado e senador, porque advogar do latim vem advocare, falar por outro, né? O advogado também nunca fala em nome próprio. Ele, quando está em juízo, por isso ele também tem imunidade para fazer uma série de palavras, emitir uma série de opiniões, uma série de conceitos, porque ele está defendendo não o direito dele, não o interesse dele, mas o interesse de terceiros. E o parlamentar, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, o vereador, todos esses representantes, eles também nunca estão falando em nome próprio, pelo menos em teoria. Na verdade, a gente sabe que é uma grande distorção no exercício dessa atividade, né? Muitos exercem essa atividade de forma absolutamente ilegítima, porque foram eleitos ali em situações absolutamente indecorosas, né? Sempre representando interesses outros que não os interesses da sociedade. Pois bem, então Bolsonaro ele perdeu essa armadura. E pela primeira vez, vocês imaginam, ele deve estar sem dormir, porque ele vai chegar perante um delegado da Polícia Federal sem poder fazer nenhum tipo de xingamento, sem fazer nenhum tipo de patifaria, nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de agressão.
Porque se ele fizer algo parecido com o Bolsonaro, que sempre teve mandato, teve essa imunidade que sempre foi utilizada de forma distorcida, ele pode ter uma prisão declarada contra ele ali de uma forma direta, de uma forma instantânea. Então, vocês imaginem alguém que teve um comportamento deformado a vida inteira, está diante ali de uma autoridade policial, um delegado de Polícia Federal, sem ter condição de fazer aquilo que ele sempre fez e nunca gerou nenhum tipo de impunidade para ele. Gente, como vocês estão vendo, eu estou aqui num lugar aberto, né? Então, de vez em quando vai ter um barulho aqui, mas eu acho que está dando para a gente se comunicar aqui. Enfim, agora deu uma melhoradinha aqui, né? Sem muita interferência aqui no conteúdo do nosso papo, né? Pois bem, então, essa é a primeira situação que vai acontecer com o Bolsonaro. Mais adiante nós teremos outras, e essas outras elas também poderão precipitar o mesmo tipo de problema que o Bolsonaro terá perante a Polícia Federal, no sentido de se sentir nu, se sentir desprotegido. Porque na CPMI, que ele insinuou no começo que era de interesse para se apurar, é uma coisa absolutamente hipócrita e bandida, né? Como se o Adolfo, Adolfo da Segunda Guerra Mundial, que eu já citei aqui, tivesse sobrevivido a tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e ele pedisse uma investigação para apurar aquilo que aconteceu no período da Alemanha nazista, como ele não tivesse absolutamente nada a ver com essa história. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Jogaram para a torcida, acharam que não ia acontecer nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de aprofundamento nas investigações, e o tiro saiu pela culatra. Já conversei com vocês isso também nos nossos outros encontros. Então, se a CPMI que está sendo montada, e pode ser que até quarta-feira, os deputados bolsonaristas, esses que se elegeram pelas redes sociais, eles comecem a fazer um movimento de retirada dessas assinaturas, porque eles já estão percebendo que vão entrar pelo cano. Vamos nos lembrar que quase todos eles, o André Fernandes, o Nicolas Ferreira, enfim, todos eles aí, o Gustavo Gayer, o Zé Trovão, já citei vários aqui, outros que eu nem conheci, essas pessoas todas ascenderam ao poder em função das redes sociais, dos espaços que eles têm nas redes sociais. Só que agora o jogo é sério, agora eles vão lidar com políticos experientes, vão lidar ali com Renan Calheiros, com o Omar Aziz, enfim, o Randolph Oliveira, o Randolph Rodrigues, o Fabiano Contarato. Então, temos vários senadores ali que estão muito experimentados, inclusive vão fazer muitas conexões entre as coisas que aconteceram na pandemia aqui no nosso país com os crimes praticados contra a democracia, porque os assuntos estão muito conectados. Essas pessoas que achavam uma absoluta falta de interpretação da realidade, que poderiam, por exemplo, convocar Lula, convocar ministros de Estado, convocar ministros do Supremo Tribunal Federal para expor esses membros, né, de poderes, ou esses representantes desses poderes, alguma situação de constrangimento, eu sempre disse para vocês, o presidente da República ele não pode ser convocado, não pode ser intimado para ir até uma CPMI, o ministro do Supremo Tribunal Federal também não pode. Então, haveria um grande vácuo, né, nesse objetivo dessas figuras. Mas o ex-presidente da República, esse não tem nenhum tipo de imunidade hoje. Ele pode ser convocado para comparecer a uma CPMI e, se ele não for, ele pode ser, inclusive, buscado, como a gente diz no direito, sob vara. E aí vocês conseguem imaginar a figura do Bolsonaro sem imunidade parlamentar, depondo numa comissão parlamentar de inquérito? Ele sem poder xingar deputado? Ele sem poder xingar senador, ele sem poder fazer algum tipo de bravata e podendo ser, inclusive, preso em flagrante, dependendo daquilo que ele cometer no curso de uma CPI. Então, a situação ficou absolutamente diferente e absolutamente constrangedora para ele e para as pessoas que estão ao seu redor. É aquilo que eu comecei a falar aqui para vocês no nosso encontro de hoje. É um personagem que já deve estar se sentindo absolutamente nu, desprotegido, sem condição de alcançar uma toalha, né? Um lençol, uma ceroula para escapar da visão, do olhar crítico das pessoas todas que estão ao seu redor. É como naquele conto, né? O rei está nu
onde o rei acreditava que de tanta fake news precursora nessa história, né? Tanto dizer para ele que tudo aquilo que ele dizia para os seus súditos colava, e em dado momento uma criança com olhar ingênuo, né, vendo o rei passando nu, chegou e denunciou que o rei estava nu. É o que nós estamos fazendo aqui muitas vezes, né? O rei, o ex-presidente da República, ele já está absolutamente nu. E alguém que está absolutamente nu diante da verdade vai penar bastante. Esse será o fim da criatura, né? Gente, em linhas gerais, era esse o papo que eu queria ter com vocês. Mais tarde a gente volta porque tem muita coisa acontecendo, tá bom? Mais uma vez um grande abraço. Desculpem o barulho, mas é muito importante a gente estar junto sempre, né? Grande abraço, tchau.